Amém, irmãos? Jesus Cristo é nosso Senhor. Eu sou o irmão Anderson Evangelista, da igreja em Iranduba, Amazonas. E você que nos assiste pelo YouTube no canal Obra na Amazônia, nós estamos desfrutando do livro O Caráter do Homem de Deus. E hoje nós iremos desfrutar o capítulo 6 desse livro e o último ponto que diz o obreiro que não tem do que se envergonhar. Eu gostaria de começar o vídeo encorajando você que foi chamado pelo Senhor, você que foi aceito, para realizar essa boa obra de Deus, você que foi convocado pelo Senhor e hoje você serve ao Senhor na sua localidade, na sua igreja. E hoje o Senhor quer trabalhar no meu caráter e no seu caráter. Não é de qualquer forma que nós realizamos esse trabalho, que é pregar o evangelho do reino, para as pessoas. E o Senhor vem nos tratar, vem fazer, observar alguns itens, alguns pontos que nós temos que aplicar no nosso dia a dia, da nossa, como que nós devemos nos comportar perante os homens e perante a Deus. Não é de qualquer forma. Graças ao Senhor, Ele nos deu, através da graça e misericórdia dele, Ele nos deu dons. E esses dons nós temos que exercitar. E eu gostaria de encorajar você a exercitar o dom que Deus te deu, de ser um obreiro, um jovem cooperador na obra. O obreiro é aquele que serve, é o pastor, o diácono, a diaconisa, o apóstolo. E os apóstolos também têm uma missão muito importante, que não é só de levar o evangelho para uma igreja, e sim para várias igrejas, levando palavra de admoestação, uma palavra de encorajamento, uma palavra profética que vai dar um direcionamento, para que nós possamos andar em unidade, em espírito. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que o Senhor tem colocado pessoas para que possa trazer edificação para o corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Aleluia! E através do capítulo 6 desse livro, desse maravilhoso livro, nós aqui vamos desfrutar alguns itens, do nosso viver e algumas qualidades e características que nós temos que observar do nosso serviço a Deus. Amém? E através da leitura de hoje nós vamos identificar muitos pontos que nós temos que aplicar na nossa vida como servo do Senhor. Nós iremos aqui ter comunhão nos livros, de 1ª e 2ª Timóteo, e o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta ao seu jovem cooperador e obreiro, irmão Timóteo, que ele foi dado ao apóstolo Timóteo uma missão de verificar o que estava acontecendo lá na igreja em Éfeso, porque chegou ao conhecimento dos apóstolos ali que muitos irmãos estavam ensinando outra doutrina para os irmãos da igreja em Éfeso, e ali ele teve reclamações de alguns irmãos. E o que aconteceu? O apóstolo Timóteo foi para lá verificar o que estava acontecendo. E com o passar do tempo, o apóstolo Paulo foi preso novamente, em Roma. E essa prisão do apóstolo Paulo fez com que muitos irmãos se envergonhassem dele. Vamos ler aqui a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, de versículos 15 a 18, diz assim: Estais cientes que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes,
Tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós passamos por dificuldades nesse mundo, nesse tempo que nós vivemos hoje, de pandemia. Muitos irmãos perderam seus entes queridos, muitos irmãos dormiram no Senhor, mas graças a Deus, apesar de todos esses acontecimentos, o Senhor também vem liberado palavras que nos encorajassem nesses dias difíceis através dos irmãos, dos apóstolos e profetas do viver da igreja. Eu louvo o Senhor, porque também aconteceu comigo de querer ficar fraco na fé, de querer abandonar, né, de querer desanimar, mas o Senhor me encorajou, irmãos. Aleluia! Graças a Deus pelas essas palavras, porque nós fomos chamados pelo Senhor e Ele quer nos dar um reino, né? Ele nos chama para o seu reino e glória. Ele está te chamando como servo e obreiro de Deus. Não se enfraqueça, não se sinta enfraquecido pelas dificuldades que você está passando hoje. Graças ao Senhor, nós estamos recebendo grandes ajudas através das mensagens que os irmãos estão colocando nos canais, na internet, nas redes sociais. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, dando continuidade aqui à mensagem, né? O irmão e apóstolo Timóteo estava enfraquecido, mas ele recebeu palavra de encorajamento do apóstolo Paulo. E nós vimos aqui também na carta ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, mais uma palavra de encorajamento do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância, a mansidão. Senhor Jesus. Irmãos, tudo que tem de nos afastar da palavra, da obra, nós temos que fugir. Nós temos que fugir das conversas alheias ao Senhor, as conversas inúteis e profanas, aquelas conversas que não edificam a nossa alma, não edificam a nossa vida. Nós temos que fugir de tudo isso. Nós temos que deixar de dar ouvidos às conversas profanas, à apostasia, às blasfêmias, né, à palavra. Nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que buscar edificação na palavra com os irmãos, com as mensagens que nos traz vida e não morte. Amém? Um bom servo é aquele que tem compaixão das pessoas, aquele que libera o perdão, aquele que que é piedoso com as pessoas, aquele que é amoroso com as pessoas. Nós sabemos que para transformar o nosso caráter da noite para o dia é muito difícil. Nós temos o exemplo da paciência, né? Quando nós somos subjetivos, nós não somos pacientes, nós queremos resolver as coisas de uma hora para outra. Mas o Senhor, na palavra dele, nos ensina a ser paciente. O outro item também é a liberação do perdão. É muito difícil a gente perdoar as pessoas, mas nós temos que ter o mesmo exemplo de Cristo, né, que morreu por nós na cruz e perdoou o pecado da humanidade. O nosso exemplo maior é Cristo, né, para liberar o perdão para todas as pessoas, né? E nós não temos que ver quem é a pessoa, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, né? De não fazer distinção de pessoas, amém? E também o texto aqui nos traz 4 características de grande importância para o nosso viver como servo, obreiro para o Senhor. E Ele quer trabalhar em nós essas 4 características para moldar o nosso caráter, que seja um caráter adequado ao Senhor. Se a gente seguir essas 4 características aqui que
2 Timóteo nos traz, no capítulo 2, e nós aplicarmos no nosso viver, e nós também levarmos as outras pessoas a ter comunhão com Cristo e colocar esses 4 itens para as pessoas também, elas serão com certeza transformadas e elas terão um caráter adequado. E primeira característica que o livro aqui nos coloca é mestre fiel. A segunda característica é um bom soldado. A terceira característica é um atleta coroado. A quarta característica é um lavrador que trabalha. Louvado seja o Senhor. Nós temos que aplicar essa palavra primeiramente para mim, para nós. Que o Senhor possa trabalhar grandemente esses 4 aspectos no nosso viver, porque Ele quer que nós fazemos a sua vontade. Nós temos que fazer a vontade do Senhor de forma adequada, de forma que o agrade, para que nós possamos ser bem-aventurados na sua obra. Graças ao Senhor, Ele nos deu encorajamento, né? Através da palavra do Senhor, através dessas mensagens que nós possamos absorver ao máximo para a nossa vida. E também nós temos que ser irmãos que ajam com compassividade. Nós temos que ter compaixão para com os outros. Um item também que toca muito aqui é a questão do subjetivismo, né? Quando nós não aceitamos conselhos de ninguém, quando nós não aceitamos apoio de ninguém, quando nós não nos rendemos a outras objeções que é feito para nós. É muito difícil de tratar com o nosso subjetivismo. Nós temos que ser irmãos que estejam com a mente, vontade e emoção abertas ao trabalhar do Senhor, porque senão é muito difícil a gente realizar a obra dele a contento. E o livro nos encoraja a que deixar tudo para trás, negar a nossa vida da alma e viver em constante comunhão com o Senhor, com os irmãos. Que através da palavra que regenera a nossa alma, nós possamos ser transformados. E para avançar, né, na obra dele, nós temos que primeiramente reconhecer, né, as nossas falhas e temos que mudar, né? E essa transformação é um processo, não será da noite para o dia. Assim como aconteceu comigo e aí está acontecendo, irá também acontecer com você. Né? Eu estou passando por um processo de transformação da minha alma. Né? Eu tenho que fazer com que eu seja um modelo para outras pessoas, mas para isso eu tenho que negar as minhas paixões, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, eu tenho que deixar de lado e servir uma vida nova, né? Que hoje nós somos uma nova criatura. Louvado seja o Senhor. Então, que os irmãos possam compartilhar esse vídeo, né? Ative o sininho de notificação, dê um like, né? Que essa mensagem possa transformar muitas vidas. E Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém.